Galera, muito bem-vindos a mais um Bitalk e hoje com um cara super incrível que eu adoro e que eu aprendo demais. Muito bem-vindo, Gustavo Glasser, CEO da Carambola. E já vou começar com uma pergunta para você, Gus. Seguinte, Pode perguntar. como a Carambola está transformando a vida das pessoas? Puxa, acho que a Carambola está transformando a vida das pessoas de vários jeitos, né? A gente tá tentando inovar num mercado que tem uma cultura muito agressiva, né? A gente está querendo criar, na nossa visão, um empoderamento da base da pirâmide, que a gente chama. Então, é distribuição, principalmente distribuição de renda na base da pirâmide, através de inserção de pessoas no mercado de tecnologia. Então, essencialmente, o que a gente acredita é que quando a gente discute a diversidade, a gente discute a inclusão, na verdade, a gente precisa também discutir renda, porque ela não acontece se a gente não discutir isso. Então, não adianta, eu vou lá, faço um curso gratuito para incluir negros, mas na verdade a gente não consegue gerar renda e não consegue distribuir renda para pessoas em situação de vulnerabilidade. E, na verdade, esse é o principal ponto, assim, a gente ainda está discutindo pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu acho que esse é o principal impacto que a Carambola quer fazer, assim, não é mais um assunto que a gente pode ficar passivo a isso, a gente precisa começar a atuar. Então, a Carambola, ela inclui pessoas no mercado de trabalho, mas olhando a inclusão de renda, não é simplesmente colocar lá e ter um salário, enfim, que mal É, paga a existência. sim, a Carambola é uma empresa de educação, essencialmente, né? A gente quer criar um novo modelo de educação, que quebra alguns paradigmas do mercado. Então, para a gente, um dos principais paradigmas existe uma quantidade enorme de vagas para se preencher num país. Então, no mercado de TI, quase 700 mil vagas, num país com 15 milhões de desempregados. Então, alguma coisa muito errada a gente está fazendo. E aí, o que a gente tem percebido é, primeiro, tem um movimento do mercado, das empresas, das grandes empresas, falando de trazer mais diversidade, de trazer inclusão, num movimento de empoderar as minorias subrepresentadas no mercado, que na verdade não são minorias, né? Mas é o que a gente chama de minorias em representatividade no mercado de TI, porque a foto do profissional de TI hoje é um homem branco, heterossexual, cis, de classe média alta. Então, para a gente mudar essa subrepresentatividade de pessoas que não são minorias, por exemplo, como negros ou mesmo mulheres, se a gente for falar de gênero, a gente pode falar de vários recortes aqui, mas o que acontece é como que se a gente só falar de empoderamento dessas minorias, o que a gente vai fazer assim, o problema não está aí. Entende? Eu acho que a gente precisa empoderar, a gente precisa entender o porquê que isso acontece, mas a gente também precisa reeducar os educados. Isso Porque que você está falando. Assim, que tem um discurso hoje que é o seguinte: é só dar educação para as pessoas que não estão preparadas ainda. isso. E aí Mas você o vai. mercado não está preparado, porque se hoje é um fato que se hoje as empresas não têm diversidade, não é culpa das minorias. É Exato. culpa dos homens brancos heterossexuais. Você entende? É culpa das pessoas que fazem hoje o mercado. Então, se as empresas têm hoje, por exemplo, não tem representatividade de mulheres, de negros, LGBTs nos cargos de liderança, não são culpa dessas pessoas que não conseguiram chegar ali. É culpa de quem faz o mercado. Então, eu acho importante a gente discutir um aspecto que é o seguinte: hoje o mercado tem uma estratégia muito pouco eficiente de contratação. As empresas contratam as pessoas pelas habilidades técnicas. E hoje as habilidades técnicas são adquiridas através de um processo de compra. Eu compro um curso, eu compro um passe para aquela universidade, eu compro a possibilidade de eu estudar aquilo. E o mercado contrata. Então, quanto mais o mercado contrata, mais caro fica esse passe. E mais inacessível ele fica. E aí, se a gente não entender essa lógica, a gente vai ficar patinando nesse problema. Porque, na verdade, a gente precisa mudar vários aspectos. A gente precisa dar oportunidade de acesso à educação, porque não tem nada a ver, não tem a ver eu não ter hoje
as habilidades técnicas não tem a ver com a minha capacidade ou não de fazê-las, tem com a minha capacidade de acesso a essas habilidades técnicas. Então, uma primeira coisa, a gente precisa dar acesso. Então, para isso, essas políticas servem. Eu estou dando acesso a pessoas em um contexto que elas não tinham acesso. Mas a gente vai continuar com um problema que, assim, é surreal hoje a gente, por exemplo, falar que a gente não consegue encontrar negros para cargos de liderança, quando, na verdade, tem um monte de negros altamente capacitados para esse cargo, quando quem não enxerga esse profissional são os profissionais que estão dentro. Então, na verdade, as pessoas brancas que fazem a sua maioria dentro da empresa que não enxergam as habilidades dali. Então, o que a Carambola está querendo quebrar é esse paradigma. Entende que assim é uma engrenagem que está tudo um pouco ligado. A gente não pode separar uma coisa da outra. A gente tem que entender as origens dos problemas. Então, o que a gente está tentando, o que a gente tem observado existe uma discrepância, porque eu não consigo entrar no mercado porque eu não consigo comprar essas habilidades, logo eu tenho menos acesso à renda, então aí eu perpetuo esse processo de exclusão social, e quando a gente fala de exclusão social, a gente está falando de renda também, porque num mercado onde o único valor que a gente tem é dinheiro, a única medida de sucesso que a gente tem é dinheiro. Se eu não tenho acesso a dinheiro, eu não tenho sucesso. Então, como que eu tiro essa onda? Então, é isso que a gente está tentando quebrar, é esse imbróglio que a gente está atuando. Isso é muito lindo, né? Muito, muito linda essa frase, muito forte, mas muito triste. A única variável de sucesso de um ser humano é dinheiro. Então, quem tem acesso ao dinheiro vai continuar tendo sucesso, quem não tem acesso ao dinheiro não vai ter sucesso, não vai ter dinheiro. É isso. Então, é exatamente essa roda que a gente tem que tirar. Exato. Isso. E ela é pouco eficiente, né? E aí, por isso que tem que ter a inclusão, sim, de educação, de renda e de oportunidades para essas pessoas de cima quebrarem essa desigualdade gigantesca que a gente tem em empresas, por exemplo. O CEO ganha 600 vezes do que a média do funcionário normal. Então, na empresa, se você é um cara, na média, você ganha X. Se você é o CEO, você ganha 600 vezes mais do que ele. Quer dizer que você, como CEO, você é 600 vezes mais inteligente, pelo menos você se acha, ou mais importante, ou mais produtivo, ou mais qualquer coisa que seja. E qual é a chance do cara lá de baixo conseguir chegar nessas 600 vezes mais inteligente? Nenhuma. Exatamente, né? Nenhuma. E aí a gente cria falácias, né? A gente cria histórias de superação, como se aquela história ela se encaixasse em outros modelos. Mas aquela pessoa, por exemplo, o Gustavo é um cara trans que sofreu, que veio de uma periferia, mas olha lá, ele conseguiu. Cara, isso é uma mentira, entende? Eu sou um privilegiado em diversos sentidos. Não tem como a gente comparar uma pessoa com a outra. Você é uma exceção. Isso. Eles pegam uma exceção e colocam como um modelo que é possível todo mundo replicar. Mas é óbvio que não é possível ter N exceções. Todos seriam exceções. E é esse que é um grande ponto. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a discutir. Então, eu acho que a Carambola está tentando fazer um modelo de discussão de algumas coisas que elas são dadas e a gente aceita, e na verdade a gente precisa parar de aceitar para mudar esses modelos. Que acesso à renda, ele é desigual, e hoje, é o que eu falei, a medida de sucesso que a gente tem, e eu fico refletindo muito sobre isso, se a medida de sucesso é dinheiro, e eu nasci numa família que nunca teve acesso a dinheiro, então a minha família nunca teve sucesso. Então também qual que é a minha motivação para... Você entende que, por exemplo, assim, hoje todos os critérios de avaliação de contratação das empresas, subjetivamente, elas têm a variável de dinheiro envolvida. Então, aonde você estudou, quantos idiomas você fala, para onde você viajou, quanto culto você é, isso tudo custa, porque o cinema custa, teatro custa, livro custa, comida custa, e a gente está discutindo pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. E aí, como que a gente vai olhar e falar, mas você não lê um livro? Lógico, eu não compro arroz com o dinheiro que eu ganho. Então, se a gente não entender esse modelo, que todos os processos de contratação, a premissa é o seu acesso à renda, a gente nunca vai fazer inclusão. E, para mim, a educação precisa ser dos educados. A gente precisa conseguir mudar o paradigma de quem faz o mercado hoje, que é, em sua maioria, homens brancos, heterossexuais, cis de classe média alta. Se a gente não conseguir tocar esse movimento, ou a gente vai criar um universo paralelo, ou isso vai ruir de uma maneira
que já está ruindo, né? A gente está vendo esse mercado ruindo. Por quê? Porque agora tem os 700 mil vagas de TI em aberto. Saiu uma pesquisa recentemente da Microsoft falando que em 5 anos a gente no Brasil vai gerar 9 milhões de vagas de TI. E aí a gente pode ver isso como um problema, porque é o que o mercado enxerga hoje. O mercado enxerga hoje e fala, nossa, isso é um problema ou isso é uma oportunidade? A gente vai conseguir quase resolver metade dos desempregados do Brasil se a gente trabalhar em 5 anos para conseguir virar essa roda. E aí eu acho que a gente tem que olhar o mercado por um olhar da abundância. A gente pode olhar e falar, nossa, o problema hoje é gente. Ou a gente pode entender isso como oportunidade. Cara, o que a gente precisa fazer para mudar esse mercado? E aí sim entender isso, será que em 5 anos a gente consegue quase zerar o desemprego no Brasil? Eu acredito que sim. Me fala uma coisa, o que a Carambola tem a ensinar para, por exemplo, sem citar nomes, um grande banco? Eu acho que o que a gente tem para mostrar é que, assim, João, ano passado eu fui abençoado mais uma vez em receber o prêmio de empreendedor de futuro pela Folha de São Paulo, né? Empreendedor social de futuro. E para mim foi muito chocante, porque assim, quando a gente estava passando parte do processo, aconteceram várias coisas, né? Eu iniciei minha transição de gênero, é um negócio tão profundo quando a gente para refletir sobre a gente mesmo, e eu acho que para mim o maior prêmio foi esse, assim. O maior prêmio não foi ganhar o prêmio, mas foi passar pelo processo de ter a possibilidade de me olhar com outros olhos, de olhar tudo aquilo que eu tinha construído e conseguir enxergar coisas muito grandes sobre mim. E dentro disso, uma das coisas que a gente descobriu que a gente era uma empresa de impacto social. E olha que loucura, a gente nunca teve essa intenção, porque para mim toda empresa é uma empresa de impacto social. Deveria E, ser. na verdade, ela é uma empresa de impacto social, mas não necessariamente o impacto é positivo. Por exemplo, o deveria grande ser positivo. ele deveria ser positivo, mas, por exemplo, muitas vezes um grande banco, por exemplo, que hoje, se a gente for olhar, sei lá quantos por cento, eu acho que é mais de 50% da população tem o nome sujo no SPC. E aí a gente olha. Com certeza. Isso, e aí a gente olha, por exemplo, os números do banco num país onde a gente tem 15 milhões de desempregados, e a gente olha todos o balanço de todos os bancos, e aí tem um lucro de 4 bilhões no trimestre. Bom, e aí a gente olha e fala assim, aquele negócio, a gente está concentrando todo aquele lucro num número seleto de acionistas que se sentem muito poderosos porque eles fazem aquele modelo, ao mesmo tempo que a gente tem 50% da população endividada por esses mesmos bancos. Então, se a gente não avaliar isso como um impacto social, eu não consigo entender. Aí tudo bem, em contrapartida a gente olha a carambola e cada real investido na carambola retorna 17 vezes para o mercado, para a população, para a base da pirâmide que a gente olha, de renda. E aí a gente olha e fala assim, tá, só que qual que é o modelo hoje? O modelo hoje avalia os negócios, então, tudo bem, vamos avaliar a carambola e um grande banco. Tá bom, qual que é o EBITDA, qual que é o resultado financeiro, qual que é o lucro? Essa é a única variável que a gente olha. A gente não põe nenhuma variável de impacto para olhar e falar assim, tá bom, mas quanto de impacto negativo isso tá fazendo? Quanto de impacto negativo esse lucro está gerando versus quanto impacto positivo. Então fica muito difícil a gente comparar uma coisa com a outra. Então, o que a gente está tentando ensinar? Existe uma maneira de fazer negócios onde a gente distribui renda, e na verdade, aqueles 4 bilhões, eu estou falando em proporção, se a gente pegar o mesmo volume de dinheiro e pegar a mesma quantidade de lucro que a carambola gera versus o que um grande banco gera, e a gente colocar isso distribuído para a base da pirâmide, o impacto social é muito positivo quando a gente olha por esse prisma. Mas a gente é muito ineficiente como sociedade em fazer isso. Então a única medida é quanto gera de lucro. Cara, e é muito ruim a gente olhar só por esse. Então, a provocação que a gente está fazendo para o mercado é: será que não está na hora da gente criar outros parâmetros para avaliar os negócios? Será que não está na hora da gente criar um indicador e pegar todas as empresas listadas na bolsa e ponderar o impacto social que ela faz como positivo? Ou vamos colocar um multiplicador. Então, você faz um impacto negativo e aí vamos ver quem que dá lucro.
Vamos ver que negócio é sustentável. Entende? É essa provocação que a gente está querendo fazer para o mercado, porque tudo bem, eu vou lá, eu faço lucro, mas eu tenho um impacto social enorme, negativo, eu tenho um impacto ambiental negativo enorme, e essa conta não custa lá na frente. Então, tudo bem, eu ganho um monte de dinheiro aqui, destruo o meio ambiente. Depois, para retomar o meio ambiente, custa 60 vezes mais. Todo aquele lucro que foi gerado, na verdade, você vai olhar, não é lucro, é prejuízo. Mas a gente não considera isso. Eu acho que essa é a provocação principal que a gente quer fazer para o mercado. Eu acho que é assim, para mim, ou a gente faz essa provocação, ou o que vem para frente é assustador, entende? Ou a gente muda, ou o cenário para frente é assustador. Não dá mais para ficar assim. Arrepia ouvir isso aí. Eu concordo em gênero, número e grau. Você que está assistindo, ouvindo a gente, é muito isso. Entre em qualquer site, pergunta para qualquer pessoa do mercado que empresa é boa, que empresa é legal, que empresa é admirada. Só olham a variável lucro. A variável lucro é uma variável concentradora de poder e de riqueza. O lucro ele tem que ter para ser reinvestido, para ser distribuído, mas se esse lucro está vindo às custas de uma desigualdade social, está vindo às custas de uma desigualdade ou de uma crise climática sem precedentes que a gente está vivendo, isso não é lucro, isso é prejuízo para a humanidade. Para a humanidade. É bizarro, porque a gente tem hoje 60 milhões de pessoas que estão negativadas, pessoas que se matam porque estão com dívida, que tratam mal os seus filhos, que vão eventualmente assaltar alguém. Cara, e às vezes ele está negativado porque a taxa de juros que foi cobrada dele é surreal. 100% ao ano. Nenhum ser humano consegue pagar. Ou seja, 20 não consegue pagar. E é tão grave isso, porque a gente criou um modelo que, assim, as pessoas têm vergonha disso, né? E os lucros, e quem tem lucro sai bem na foto, e quem tá com o nome negativado, muitas vezes morre de depressão porque tem vergonha de ser mal sucedido. Sendo quem é mal sucedido é o modelo. Não é o indivíduo, é o modelo que é mal sucedido. Então, quem tinha que ter vergonha, assim, cara, num país que a gente está vivendo uma desigualdade social absurda do jeito que a gente vive, você lançar um balanço que você lucrou 4 bi num trimestre, tinha que ter vergonha. Isso tinha que ser vergonhoso. Exatamente. Você entende? É aí que eu falo assim, alguma coisa errada esses caras estão fazendo. Porque, assim, sabe aquele negócio assim, isso parece muito bom para ser verdade? É isso que a gente tem que questionar quando a gente vê um número desse. Porque qualquer história, se alguém chegar e oferecer uma coisa para você assim, você quer comprar uma Ferrari por 10 reais, você vai olhar e falar assim, alguma coisa estranha tem nisso aqui. E na verdade, é esse número que a gente não questiona. Porque, assim, num país, se você olhar numa pandemia dessa que a gente está vivendo, e a gente olhar as empresas listadas na bolsa, e a gente olhar que a gente olha a bolsa e fala assim, isso aqui é bom demais para ser verdade. Aonde está o buraco? Tipo, aonde está a parte que a gente não está vendo que está escondida por trás disso? E aí esse impacto social e ambiental que a gente está vivendo. Quem está mais errado? O banco que negativou um cara porque não pagou uns juros de 200%? Ou o cara que não conseguiu pagar os juros de 200%? Quem que tá mais errado? O banco que estava errado. Ele não pode fazer isso com o ser humano. E o cara fica com vergonha. Eu tô errado. E o banco fala, yes, eu consegui. Cara, tá errado, tá errado. Mas vamos lá. E o que que... Então, a gente fez todo esse discurso, mas o que que a carambola faz, então? Como a carambola faz isso tudo de forma bem sucinta? Para alguém falar assim, esses caras não falam, mas é fácil falar, difícil fazer. O que que a carambola faz? Não, é difícil fazer também. É difícil falar também. Não é tão simples falar. Porque falar o que o povo quer ouvir é fácil. Falar o que é contra não é simples. Então, também falar não é fácil. Tanto que a gente escuta pouco falar disso. Eu acho que a gente tem que escutar mais. Se falar fosse fácil... Estou falando pouco, sabe por quê? Porque as pessoas têm medo. No Brasil, a gente tem bancos que controlam mais de 80% do crédito. A Gaia tem conta nesses bancos. A gente é cliente, eles são clientes da gente. Mas a gente tem esse ativismo, a gente não nos conforma com o que está acontecendo. Não dá para calar. E a gente fala porque a gente acredita que existe um modelo que pode ser melhor. E que a gente tem feito esse modelo. Então, o que a Carambola tem feito? A gente está criando uma empresa de educação baseada num modelo diferente, num modelo de responsabilização da cadeia toda. Então... E assim, eu tô falando do modelo que é hoje. É o modelo que eu acredito para o futuro? Eu sei lá, entende? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma visão
conforme as coisas vão acontecendo. Eu acho que é esse o segredo dos negócios, eles serem adaptativos em visão de que o contexto vai mudando e a gente precisa mudar. Mas a visão que a gente tem hoje é a gente sabe que essas iniciativas que a gente vê muito na mídia e que é bonito falar, por exemplo, tal empresa de tecnologia dá um curso gratuito para 10 mil pessoas. A gente sabe que isso não atinge. Por exemplo, a gente conversou com um fundo recentemente que fala assim, putz, muito legal, vocês fazem empregabilidade, a gente quer fazer uma tese de empregabilidade, só que a plataforma de vocês hoje não é 100% online. E o curso de vocês não é 100% online. E a gente tem dificuldade que a gente quer gerar escala, e a escala, a gente precisa que seja online, e a gente quer atingir... Mas quem que vocês querem atingir? A classe D e E. Cara, a classe D e E não é que não tem internet em casa, não tem luz em casa. Então não dá para fazer um modelo online. Quem que você impacta quando você dá um curso gratuito de 10 mil? Você impacta o mesmo cara que já tem um certo acesso. Não que eu ache que essas iniciativas não são importantes, eu acho que elas são, mas elas não são suficientes. Então, por quê? Quando você dá um curso gratuito, imagina que eu dou um curso gratuito para uma pessoa aprender a programar aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. E aí o menino atravessa lá, a pessoa vem lá do Grajaú, vai pegar 3 horas de ônibus, 3 ônibus, vai gastar 15 reais de condução, mais 30 reais para comer uma coxinha, uma coca, são 50 reais. Se for 5 dias por semana, são R$ 1.000 por mês. É mais do que a renda familiar que ela tem, então não é de graça. Então não é só o curso de graça. Então a gente precisa gerar renda, porque também não dá para estudar morrendo de fome, entende? Não dá para estudar, não dá para a gente criar um padrão de performance igual, sendo que um pega não sei quantas horas de ônibus e um mora do lado do trabalho, entende? Então a gente precisa começar a equiparar os parâmetros. Então a Carambola girou um modelo de educação invertido, onde a gente paga salário para as pessoas estudarem. Então, paga salário para as pessoas estudarem. Isso. E como que a gente consegue fazer isso? A gente responsabiliza o mercado, então as grandes empresas contratam essas pessoas para executarem um projeto, enquanto elas estão em um método que a gente criou, enquanto elas estão dentro de como se fosse uma estufa, a Carambola vai colocando, não é colocando, deixa eu corrigir aqui, vou voltar aqui. Então, o que a Carambola faz? A Carambola percebeu que o mercado tem uma quantidade enorme de vagas para preencher e que ela não consegue preencher as vagas que ela tem, principalmente no mercado de tecnologia, com pessoas qualificadas para esses cargos. E o que falta nessas pessoas? A gente tem que separar aspectos. O mercado acha que o único valor que tem são as habilidades técnicas, mas a gente acredita que existem outras variáveis que determinam a qualidade de um profissional. Então, muitas vezes, por exemplo, eu posso considerar fazer uma... E aí falta diversidade, porque se eu só contrato habilidade técnica comprada, é só um certo tipo de pessoa consegue comprar isso, todo mundo que está fora desse contexto não consegue entrar. Então, o que a Carambola faz? A Carambola faz um processo de avaliação de vários critérios, inclusive das habilidades técnicas, de um ponto que a gente percebe que todo funcionário, quando entra numa empresa, ele vai fazer um processo de onboarding que vai demorar, sei lá, 3 ou 4 meses para ele aprender a cultura e os processos dessa empresa. O que a gente faz? A gente aproveita esse tempo para ajudar, falar assim, ó, empresa, daqui a 4 meses nós vamos entregar para você o melhor cara que você, a melhor pessoa para esse cargo, para preencher essa vaga que você tem. Mas eu vou ensinar você, e aí eles vão me perguntar onde estão essas pessoas. Eu vou falar, elas estão no mercado, eu vou trazê-las aqui, vou mostrar para você a performance dessa pessoa, vou criar indicadores de avaliação objetivos e vou te ensinar você a avaliar essa pessoa dessa maneira. E ela vai te entregar um resultado durante esses 4 meses. E eu vou apresentar esse resultado para você. Depois de 4 meses, e aí o que eu faço? Com isso, eu consigo pagar salário para essas pessoas estudarem. E depois desses 4 meses, você tem a oportunidade de contratar um colaborador que já conhece a cultura da sua empresa, que não vai ter todo o processo de onboard, que vai demorar 4 meses. Ele já vai conhecer esse processo, e o seu time de gestão vai conhecer
as peculiaridades ou as diferenças, os aspectos diferentes desse profissional. Por exemplo, eu escuto muita gente falando assim, putz, eu queria muito contratar... Gustavo, eu quero muito contratar programador, mas eu queria contratar um programador trans. Você tem alguém para me indicar? Primeiro, gente, não tem uma mina do programador trans tipo, sênior, que tá escondida, alguém lá e foi minerou isso e achou e fala: "Olha, agora eu achei a mina". Não, isso não existe. Por quê? Porque 90% dessa população está em situação de prostituição. Então, ou você entende que você vai precisar mudar esse contexto, ou a gente vai ficar discutindo aonde você acha essas pessoas, como se fosse um passe de mágica, eu faço assim e essas pessoas aparecem. E outra, aí esse é o primeiro passo. Então nós vamos ter que. Tudo bem, pode ser que tenha 10% desses profissionais que estejam altamente qualificados. E aí que está o outro problema. Então vamos assumir, pegar os 10% dos profissionais que não estão em situação de prostituição e que estão, ou em situação de vulnerabilidade, e que estão aptos para isso. Qual que é a dificuldade hoje que eles têm de barreira de entrada no mercado? É o próprio mercado. Então, se eu não capacitar esse mercado, não adianta. Então, você quer contratar um profissional trans, mas você não sabe nem o que é uma pessoa trans. Então, então tá bom. Então, eu tenho que fazer um processo onde a Carambola tenta se colocar como um tradutor de dois mundos. Ao mesmo tempo que a gente ensina ao mercado como avaliar pessoas diferentes daquele contexto, a gente ensina pessoas que nunca tiveram modelos para entender como funciona aquele mercado a trabalhar com essa. E aí, fazendo essa tradução, a gente consegue fazer a tão sonhada inclusão. Por quê? Porque esses profissionais nunca tiveram modelos de referência ou oportunidade de conhecer esses dois mundos. Então, os dois mundos precisam ter janelas abertas e a gente tirar a responsabilidade só de um lado. Então, assim, as pessoas trans ou as pessoas negras ou as mulheres precisam se capacitar. Tá, mas o mercado não precisa? O mercado também precisa. Então, a gente tenta se unir como uma empresa de educação que está entre dois mundos. Educar os dois lados, para que tenha a inclusão de verdade e a inclusão financeira também, não só a inclusão de conhecimento, mas a inclusão financeira. Gus, Gustavo Glasser, CEO da Carambola, dê um recado para todos os líderes do mundo. Que recado você tem para eles? Eu acho que a gente tem que buscar os líderes, que são líderes mesmo, tem que buscar se questionar sobre a sua posição de privilégio, porque toda posição de privilégio traz responsabilidades muito grandes. Se você está nessa posição, muito provavelmente você está nessa posição não necessariamente por todas as atitudes que você tomou. Tipo, se você está nessa posição, muito provavelmente muitas coisas foram te dadas. E se você não entende isso, você não é um bom líder. Uau! Se você não entender isso, você não está na posição certa, porque se você for um bom líder, você precisa entender que o que foi te dado, o lugar que você está, não foi necessariamente conquistado só por coisas que você fez. Você teve ajuda para chegar aí aonde você está. E isso demanda uma responsabilidade de você entender que outras pessoas não necessariamente vieram ou ganharam as mesmas coisas que vocês ganharam para chegar até ali. Eu acho que para você ser um líder, você precisa entender isso. Perfeito, linda, linda fala. Muito obrigado, Gus, muito obrigado. Foi muito bacana, muito rico sempre trocar ideias com você. E vamos com tudo para que a Carambola faça um mundo melhor. Recado final? Vamos junto. Vamos junto. Nós vamos ser a maior empresa de educação do mundo. Eu tenho uma frase que é assim, nada resiste ao trabalho. E eu não vou parar nunca. Boa! E esse foi mais um Bitalk para líderes que estão redefinindo o conceito de sucesso. Valeu, gente!